Meu nome é Denise Sobral, eu sou coordenadora de transferência e difusão de tecnologia aqui da EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tochas, mas também sou professora de queijo. Faço pesquisa, dou aula nessa área há 20 anos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, também estou disponível para responder. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Sei que vocês têm muitas tarefas e reservaram esse pedacinho do dia de vocês para ouvir o que a gente tem a falar. Espero que seja produtivo. Gostaria de agradecer também a Brasel por ter nos procurado e gostaria de agradecer também o Laticínio Sabor da Serra por ser o patrocinador do evento. Então, além dessas boas-vindas que eu dou a vocês, eu gostaria de chamar a representante da Brasel, a Fran, para dar uma palavrinha aqui com vocês. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Quero agradecer a presença aqui dos nossos associados com interesse na participação de mais um JF Sabor, o mais antigo festival gastronômico aqui da nossa região. E esse ano nosso desafio é o nosso queridinho queijo. E na nossa reunião online, quem teve oportunidade de participar, muita gente falou assim, queijo é fácil. Mas se compararmos com as edições anteriores, com os insumos de utilização obrigatória, o queijo com certeza tem muito mais desafio do que um café, um milho e a mandioca. Porque o queijo é um ingrediente que está presente praticamente no dia a dia de todos nós, de quem frequenta um restaurante, de uma simples batata frita com queijo, que ele é essencial, no café da manhã, no lanche da tarde, no acompanhamento. E aí torna-se muito maior o desafio de ter criatividade, de entender como que esse queijo vai harmonizar no prato. E eu costumo dizer que as pizzarias são as que mais vão ter que quebrar uma cabeça aí, para poder convencer o público e trazer uma inovação. Porque o queijo é inerente à pizzaria, né? Então, a nossa função aqui, enquanto a Brasel, nesse sentido, é trazê-los até aqui para que vocês possam ter cada vez mais conhecimento, para que vocês possam desenvolver receitas, né, e que possam melhorar ainda mais o nível de qualidade do prato apresentado. E quando a gente está disponível, né, quer criar alguma coisa, a primeira coisa é pesquisa, é conhecimento. E a nossa função é dar subsídio a vocês para que vocês possam criar, estarem mais assertivos daquilo que vocês estão criando, para a hora que o júri chegar também, vocês ficarem mais à vontade de saber que foi tudo muito assertivo. Então, por isso que nós buscamos essa parceria tão importante com a EPAMIG e o Instituto Cândido Tochas, o mais renomado e mais antigo instituto e que tem know-how, né, doutorado, PhD, para poder estar trazendo aí um pouquinho do que é o queijo, o famoso queijo Minas, que é o nosso maior desafio. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Sebastião por ter cedido aqui o espaço para que a gente pudesse fazer esse encontro aqui. E esse é o nosso primeiro pontapé, vamos dizer assim, para o processo de criação do prato do JF Sabor. Aproveitem, tirem dúvidas. Hoje os jurados também estão aqui para receber as informações técnicas, para poder, na hora de avaliar, saber o que a pessoa está dizendo sobre o queijo, se é realmente o queijo Minas, se cumpriu um requisito. Então, isso tudo é para trazer o quê? Cada vez mais transparência, equilíbrio, e essa é a nossa função. Espero que vocês aproveitem o máximo aqui. Logo depois nós vamos sair aqui da sala e nós vamos ter a degustação dos queijos, efetivamente mineiro, que são os obrigatórios, e o Sabor da Serra, que é o nosso patrocinador oficial, está trazendo também para vocês conhecerem toda a gama e portfólio de produtos que eles possuem, porque a segunda opção da receita é qualquer tipo de queijo do nosso patrocinador oficial. Aqui também o professor Tenquini vai falar sobre harmonização, então é o hub que vocês podem agregar informações para fazer também uma casadinha, né? De oferecer o prato, instruir a sua equipe a oferecer o prato harmonizado com uma determinada bebida, ou um molho, ou qualquer coisa do tipo.
Então aproveitem o máximo, essa é a nossa função e muito obrigada pela disponibilidade de estarem aqui agora de manhã para buscar conhecimento e melhorar os negócios de vocês. E a EPAMIG e o Instituto Cândido Toches, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia a todos, queria agradecer a presença de todos aqui. Eu sou Suelen, eu sou responsável pelo setor comercial da empresa Laticínios Sabor da Serra. A gente está muito feliz com essa parceria, por ser o patrocinador oficial do evento JF Sabor, já que o tema é o queijo Minas, né? Nós temos 2 tipos de queijo Minas no nosso portfólio, o Minas Padrão e o queijo Minas Curado, e temos uma gama de produtos que podem ser utilizados e agregar mais sabor e qualidade ao prato de vocês. A gente vai estar na degustação para conversar com todos, para responder algum questionamento, fazer essa parceria, cadastro, para quem quiser estar fazendo cadastro com a gente na empresa. Muito obrigada. Então, agora eu gostaria, para finalizar, chamar o nosso chefe aqui do Instituto de Laticínios Cândido Toches para dar uma palavra com você, para você. Bom dia, gente. É um prazer muito grande recebê-los aqui, né? Esse ano para nós é um ano muito importante para a história do Instituto, para a história do Juiz de Fora, para a história do país, né? Porque hoje nós já temos mais de 3.000 profissionais formados que estão aqui em Minas Gerais, na cidade, no Brasil todo e no exterior também, né? Nós estamos comemorando 90 anos, né? E tem essas coincidências que são muito interessantes e rapidamente a situação muda e muda para melhor, né? Então, nós estamos falando de JF Sabor, e o JF Sabor o tema desse ano é queijo, né? Então, assim, o queijo, então, eu até no primeiro momento que eu encontrei com a Marilene da Brasel, ela falou assim, eu agradeci por ter lembrado da gente. Pô, mas não podia deixar de lembrar, né? O primeiro nome que vem é o nome da Cândido Toches, que há 90 anos produz conhecimento, transfere conhecimento e forma profissionais para atuar na área de laticínios. Então, nós temos aqui toda a área de laticínio, mas o nome queijo, aí foram envolvidas pessoas que trabalham nessa área, né? Então, rapidamente nós recebemos a demanda, capitaneada aí pelo Nelson, pela Denise e pelo professor Paulo Henrique, que vai fazer também a disciplina, a degustação, e todos os colaboradores, bolsistas, outros professores, os estudantes envolvidos. Então, esse foi feito rapidamente. Assim. A gente fez a conversa para avaliar a possibilidade e logo se deu o evento, né? Ele está acontecendo pouco tempo antes do planejamento. Então, nossa saudação especial à Fran e toda a equipe da Brasel, nosso patrocinador mestre, né, que é o Sabor da Serra, e todos os outros colaboradores que participam desse evento, né. Na comemoração dos 90 anos, né, esse evento teria que ser aqui, né. Então, eu acho que, combinando a nossa tradição do Instituto, combinando a pujança, o evento, a importância desse evento, eu acho que essa parceria é só um primeiro ato dessa história, dessa novela que pode se prolongar por muitos e muitos anos para frente, né? E lembrando que o ano que vem nós teremos o Minas Láctea, mais um evento que todos que trabalham na área de laticínios participam. Lembrando que podemos até passar a ter um evento que seja perene, que seja mantido, né? Então estamos muito felizes de receber vocês aqui, né? Vamos ter uma manhã produtiva, amanhã de atividades, algumas palestras, depois a degustação, né? E estamos abertos. Que seja esse o primeiro de muitos outros eventos que possam nos colocar juntos nessa estrada aí, daqueles que trabalham com leite e derivados, né? Então, um bom dia a todos, um prazer, bom proveito e bom feriado também, né? É uma semana especial, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, professor. Então, só para falar um pouquinho como vai ser a nossa programação, a gente preparou para vocês 3 palestras de 20 minutos. Vai ser coisa rápida para não ficar cansativa. Uma de queijo artesanal, uma de queijos industriais e a do Nelson de harmonização.
Depois dessas palestras, a gente vai descer para o nosso refeitório, onde a gente vai fazer a degustação. Então, eu gostaria também de registrar a presença aqui da Elisa. Eu vou colocar a mão aí, Elisa. A Elisa é representante do queijo Minas artesanal aqui de Serras de Vitipoca. Então, obrigada, Elisa, pela presença no evento. E da Bianca, da Prefeitura. A Bianca está ali também, já vi. Mesmo sem óculos, eu sou míope. A Bianca está à frente do APL, do Queijo Minas do Caminho Novo, e também a gente trabalha bastante junto aqui. Ela apoia a gente apoia as ações deles também. Somos parceiros, né, Bianca? Obrigada pela presença também. Então, vou chamar o primeiro palestrante, que é o Júnior, que ele vai falar. É o Júnior ou a Renata? Renata, tanto faz. Pode ser a Renata. A Renata vai falar para vocês sobre os queijos Minas industriais. Bom dia, gente. Meu nome é Renata. Eu trabalho aqui no Instituto de Lação de Tatuagem como professora e pesquisadora na área de queijo. Então, nós somos 3 aqui, eu, a Denise e o Júnior, nessa área de queijo. Estou aqui no Instituto, vai fazer 18 anos agora. Obrigada. E aí, a parte que eu vou falar para vocês é dos queijos Minas industriais. Então, nós vamos falar do Minas Frescal, do Minas Padrão e do Minas Meia Cura, que são os industriais. Qual a diferença do queijo industrial para o artesanal? O industrial, gente, a gente tem que partir com leite pasteurizado. Então, a primeira diferença é essa, que é o leite pasteurizado. E o artesanal é o leite cru. Então, quando a gente pasteuriza o leite, a gente muda as características do leite. Por exemplo, as bactérias láticas que estão vindo do leite cru, o Júlio vai falar disso, eu não vou nem entrar em detalhes, elas são destruídas na pasteurização. Então, dependendo do tipo de queijo, eu vou ter que colocar o fermento que são para repor essas bactérias láticas. Então, o primeiro queijo é o Minas Frescal. O Minas Frescal, eu peguei as características que tem o regulamento técnico de identidade e qualidade, é o que baseia. Então, o Ministério da Agricultura faz esse regulamento para que as indústrias sigam e tenham essas características do queijo, é o padrão que a gente tem que ter no queijo. Então, ele tem que ter uma consistência branda, macia, ele é um queijo, como diz o nome, fresco, ele não é maturado. Ele é um queijo que é fabricado e já é colocado para venda. Então, quanto mais fresco ele tiver, melhor, porque conforme ele vai ficando estocado, quem já comprou queijo frescal, ele vai estourando, ele vai perdendo as características, às vezes o sabor vai mudando. Então, quem for usar o queijo tem que ser um queijo mais fresco possível, e é um queijo que tem uma característica, não, às vezes tem uma textura com algumas olhadoras mecânicas, eu vou mostrar o que é, a cor esbranquiçada, o sabor suave ou levemente ácido, um odor suave característico, não possui casca e pode ter, aqui está de novo, olhaduras mecânicas. E é um queijo, então, que é usado fresco, ele não consegue, ele não derrete. Ele não é um queijo que é para derreter, é um queijo para usar fresco do jeito que está cru. Então, o que é a olhadura mecânica? Quando a gente faz esse queijo, a gente usa esse tipo de forma aqui. Então, uma forma que tem uma rede embaixo, que a gente pega essa massa com soro e vai colocando aqui para informar. E ela tem os furos nas laterais. Então, é um queijo que a textura dele, ó, é bem irregular. Vocês vão ver que os outros, a massa é bem mais fechada. A gente não aperta, ele não prensa. A própria pressão, a gravidade vai apertando o queijo. Então, é um queijo que vai ter essas aberturas na massa, é comum. Isso daqui é por causa da redinha. E a olhadura mecânica é isso daqui, gente, ó. Porque como são os grãos que a gente vai colocando e a gente não aperta, então, às vezes, entre um grão e outro tem um pouquinho de soro, e quando dessoura, fica assim, aberto. Mas isso daqui já é defeito. Isso aqui já é problema de contaminação. Então, o que é olhadura mecânica? São pequenas aberturas na massa. Aqui, ó, nesse queijo também dá para ver, ó, pequenas aberturas na massa que pode acontecer.
mas não é para estar desse jeito. Então esse daqui, ó, é defeito, é contaminação que aconteceu após a pasteurização em algum momento aí que deu um estufamento, que a gente chama de estufamento precoce, tá? Então ele é um queijo muito úmido, é normal ele dessorar, ele vai dessorar com o tempo. Ele é um queijo que o teor de gordura, ele é chamado de semigordo, não tem muita gordura e não matura, ele é fresco. Então, essa é a característica do queijo Minas Frescal. O próximo queijo é o Minas Padrão. O Minas Padrão já é um queijo que ele vai ser maturado. Então, ele já tem uma fabricação um pouco diferente. Então, a outra diferença, o Frescal não usa fermento, tá? A gente não trabalha com fermento nesse queijo. Então, o queijo, às vezes, é levemente ácido, que algumas empresas põem um pouquinho de ácido lático na hora de fabricar, mas não tem fermento. Então, o sabor do queijo é um sabor lembrando leite, um ácidozinho, mas não tem aquele aroma que é o comum no queijo maturado. Então, o queijo Minas Padrão já é um queijo maturado. Então, depois que a gente fabrica, ele passa por um tempo dentro de uma câmara fria para melhorar as características de sabor, de aroma. A textura do queijo muda, porque o Frescal ele é mais borrachento e o Minas Padrão não, por causa da maturação vai ficando um pouco mais macio. Ele pode ser, o que é massa crua semi-cozida? Ou eu não aqueço a massa, ou aqueço um pouquinho a massa. Então isso pode dar uma diferença. Quando a massa é crua, o queijo fica mais quebradiço. Quando a massa é semi-cozida, ela fica um pouquinho mais elástica. Mas independente de um ou de outro, como ele é maturado, ele consegue derreter, tá? A massa é dessorada e a forma, gente, é um pouquinho diferente, ó. A forma dele tem uns furinhos aqui na lateral, mas depois eu coloco ele numa prensa e coloco um peso, então ele vai ser prensado. E a casca, então, olha como é diferente. A massa é mais fechada, ele forma ele tem uma superfície mais lisa, mais homogênea, que é um pouquinho diferente do queijo Minas Frescal. Então ele tem uma consistência semidura, tendendo a macia. Macia vai depender então de várias coisas, por exemplo, do tempo de maturação. Quanto mais tempo maturando, ele vai ficando mais macio. Vai depender também da quantidade de água. Quanto mais úmido o queijo, mais macio ele fica. Ótimo. É uma textura fechada, pode ter alguma olhadura mecânica, que é esse pontinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá bem aqui, ó. É uma olhadura mecânica que às vezes acontece, não é igual ao Frescal. O tom dele já mais amarelado, por quê? Porque é um teor de umidade mais baixo, a massa, você prensa essa massa, então você está mudando a cor do queijo. O sabor característico vai de levemente ácido suave, o odor característico. Esse queijo já tem sabor e odor por causa da maturação. E a casca ou é fina, ou às vezes lisa, cor branca, creme, sem trincas. Então, uma casca mais homogênea nesse tipo de queijo. Então, a umidade dele já é um pouquinho diferente. Vocês lembram que o Frescal é muito úmido. Aqui a umidade dele já é média, não é tão úmido. O que é um queijo de média umidade? Ele é parecido com um prato, é parecido com o queijo Gouda, é o teor de umidade mais ou menos desses tipos de queijo. Ele pode ser o teor de gordura semi-gordo a gordo, que vai depender então da quantidade de leite, na gordura do leite. Então, se tem mais gordura no leite, ele vai ficar mais gordo, aí ele pode ficar mais amarelo, ele pode ficar mais macio e vai dar diferença também no sabor do queijo. E a maturação, ele tem que ficar 20 dias na câmara fria de 10 a 16 para maturar. Então, esse queijo é o Minas Padrão. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer agora ou quiser perguntar depois de alguma dúvida diferenciar entre os queijos, fica à vontade, tá, gente? E o outro é o meia cura. O meia cura também tem uma legislação. Ele também é um queijo maturado, só que a diferença dele é que a massa é semi-cozida, não é massa crua. Então tem uma diferença aqui na fabricação. Então a massa é cozida. O que é isso? Eu aqueço a massa até 42, 43 graus.
Então, o queijo, quando eu faço o queijo, para quem não sabe, o leite geralmente está a 32, 33 graus, que a fabricação é feita nessa temperatura, e eu vou aquecer um pouquinho. Para que esse aquecimento? Às vezes para tirar um pouco de água, para deixar a massa mais macia, mais elástica. E aqui, no caso do Minas Meia Cura, a legislação permite que ele possa ser defumado ou não, que no Minas Padrão não pode. Então, as características são muito semelhantes de um para o outro. A diferença vai ser o quê? O tempo de maturação. Então, a consistência semidura, textura aberta, levemente untuosa, algumas olhaduras mecânicas, a cor amarelo palha a branco creme, o sabor característico, lácteo levemente ácido, o aroma característico e a casca fina, levemente amarelada, sem trincas. É muito semelhante um do outro, tá, gente? O que vai mudar os dois são média unidade, os dois são semigordo a gordo na composição, só que é o tempo de maturação. Então, com 10 dias depois de fabricar, esse queijo já pode ir para o mercado. E o Minas Padrão, ele já demora 20 dias para ir para o mercado. A principal diferença é essa. Então, ó, eu fiz até um quadrinho aqui, ó. É o tempo de maturação e a fabricação. Então, se a gente tem uma massa crua, sem cozimento, ele vai ficar um pouquinho mais, pode ficar um pouco mais ácido do que uma massa semi-cozida. E o tempo de maturação aqui no Minas Meia Cura, 10 dias, e a massa que é semi-cozida. Então, são as duas diferenças básicas que tem um para o outro. Agora que saiu a legislação de 2020, antes disso não tinha legislação para esse tipo de queijo, então existiam algumas diferenças que a legislação colocou aí e padronizou. Por quê? Porque várias fábricas já faziam Minas Padrão e já tinha uma tecnologia. Então, eles tiveram que adaptar o que já era feito para a legislação. Então, ficou dessa forma. Não sei se foi muito rápido, mas o tempo era curto. Denise não fala como fazer em 20 minutos. Eu acho que eu fechei o tempo em 20 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, lá embaixo a gente vai ter os queijos para vocês provarem. E aí, eu vou ficar perto da mesa, se alguém tiver alguma dúvida na hora de provar, a gente vai conversando, vai mostrando. E uma coisa é falar teórico, outra coisa é na hora de ver o queijo, de provar. Aí a gente pode responder as perguntas de todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Obrigada. Então agora eu queria chamar o Júnior, também é professor de tecnologia de queijos aqui, para ele falar sobre queijo artesanal. Para vocês. Obrigado, Denise. Bom, acho que Renato esqueceu de falar que o Minas Padrão foi produzido pela primeira vez aqui no Instituto, aproximadamente em 1975. Então, foi um queijo produzido na tentativa de levar um queijo parecido com o Minas artesanal para a indústria. Então, aí surgiu o queijo Minas Padrão. Bom, meu nome é Júnior, como a Denise falou, Júnior de Paula. Eu estou aqui há 20 anos, né? Também junto com ela, entramos juntos, dividimos sala desde então, né? Já brigamos muito, né, Denise? Mas ultimamente não temos brigado muito não, porque queijeiro é assim, queijeiro é bravo, né? A gente costuma falar que queijo é apaixonante, né? Queijo tem, ele forma caseóbios, né, durante a digestão e é viciante. Tem artigos que falam isso. Mas fazer queijo é ainda mais apaixonante, né? Às vezes a pessoa pergunta, você é professor de queijo, que legal, deve ter professor de lasanha também, né? Mas não é bem assim. Queijo é uma ciência muito grande, leite, né? É uma ciência muito complexa, né? E a gente tem que estudar muito. Podia estar roubando, mas estamos aqui fazendo queijo, né? Bom, eu quero falar, não vou falar do queijo em si, né? O queijo fala por si próprio.
eu vou falar do que está por trás desse queijo. Né? O queijo Minas artesanal, o queijo artesanal de Minas, ele carrega a identidade cultural do estado e de uma região. Né? Quando você está partindo um queijo ali, ou está usando na culinária, né? Eu adoro cozinhar também. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo de vocês, né? Enquanto vocês estão trabalhando, muita gente está divertindo. E eu uso muito queijo Minas artesanal e queijo artesanal de Minas na culinária, né? Pizza com Minas padrão e um toque de Minas artesanal é maravilhosa, tem que ter. Um ragu de queijo, né? De Minas padrão com Minas artesanal, misturar o queijo artesanal de Minas também, que é o queijo também da Lagoa, né? Da Mantiqueira de Minas. Então tem uma série de possibilidades. Queijo abre um caminho assim, muito grande. Mas o que está por trás desse queijo? É a identidade nossa, do estado. Quando você parte um queijo, ou usa em alguma aplicação, para esse queijo chegar ali, teve uma história, né, que veio lá de Portugal, né, com influências europeias. Tem muita coisa por trás desse queijo, principalmente o produtor que está lá na fazenda, né? Para um quilo de queijo chegar no mercado, esse produtor já apanhou demais, né? Ele tem que acordar cedo, o queijo tem que dar certo, às vezes não dá certo, porque trabalhar com leite cru é muito mais difícil do que trabalhar com leite pasteurizado, né? Então, assim, tem uma série de fatores envolvidos nisso. E chegar num resultado é muito complexo. Tá? Mas a gente vai falar disso aí ao longo da conversa. Os queijos artesanais, eles podem, pela legislação, eles têm que carregar valorização, né, territorial, cultural, e ele pode ser feito tanto de leite cru como de leite pasteurizado, pela legislação brasileira. No estado de Minas é diferente. Minas, como foi o primeiro estado, né, é o estado que mais produz queijos, né, e que tem maior diversidade de queijos artesanais. Minas Gerais, para você chamar de queijo artesanal, tem que ser de leite cru. Tá? O leite cru, ele carrega ali o DNA das bactérias selvagens, indígenas ou endógenas, né? É uma diversidade de contaminações, né, boas, que levam ali uma diversidade de sabor muito complexa. Então você nunca vai comprar um queijo de um produtor da mesma região que é igual ao do outro. E esses produtores, eles aprenderam isso, essas tecnologias, elas são passadas de pai para filho, né? E elas são aprimoradas. Eles sabem muito bem variar essas tecnologias de acordo com a condição climática ou do leite, ou de corrigir algum problema ali e obter sucesso na fabricação. E o queijo artesanal de Minas, a gente chama de queijo Minas artesanal, de QMA, e o queijo artesanal de Minas, de QAM. Né? Esse queijo artesanal de Minas, ou QAM, são produtos que eles foram evoluindo ao longo do tempo para criar essa identidade. Por exemplo, se você o mesmo produtor, ele nunca vai ter o mesmo queijo todo dia. É um queijo que varia naturalmente e tem muita influência do chamado terroir. Né? Terroir
a gente costuma falar que é a sabedoria da natureza, que é a influência do clima, do solo, do ambiente, da cultura, do jeito de fazer, da composição do leite, da raça do animal. Então são muitas influências naquele produto, tá? E quem que leva isso para o queijo? O pingo ou o fermento endógeno, que é o fermento natural que tem as bactérias láticas naturais da região, né? A maturação desse queijo é extremamente importante, né? Respeitando o ambiente natural, a maturação a temperatura ambiente, tá? O que acentua muito o sabor. O queijo evolui, um QMA de 14, 20 dias, ele evolui muito no sabor, né? Você tem aí um produto muito expressivo, né? A conexão com o território, clima, cultura e identidade. O queijo carrega o microambiente dessa região. Na Europa, esses queijos têm o selo de denominação de origem protegida, né, que é um selo que indica ali que aquela região ela é específica daquele queijo, daquele produto, tá? E normalmente são queijos de leite cru. Não quer dizer que o queijo de leite pasteurizado seja diferente ou pior, ou que um seja melhor que o outro. A pasteurização foi um avanço da humanidade, um avanço muito importante. Quando a gente pasteuriza, a gente tem que adicionar bactérias comerciais, né? Fermentos que a gente compra em casas especializadas e adiciona ali. Já no produto de leite cru, essas bactérias já vêm da natureza, tá? De onde que elas vêm? Do úbere do animal, da ordenhadeira, né, do tanque de recepção, do ordenhador, né, do ambiente que está ordenhando, dos alimentos dados aos animais e até de fezes também, de outros fatores aí que podem entrar no meio, né? E o pingo, por que chama pingo? Porque é o soro fermentado que escorre na madrugada durante a salga do queijo, tá? Então esse soro ele carrega essas bactérias e ele é usado no dia seguinte para fazer o queijo do dia seguinte, tá? Aqui está mostrando como que coleta o pingo, tá? O queijo fica fermentando durante a noite e esse pingo da madrugada ele é selecionado aqui. Diferenças entre os queijos no processo. Produção em pequena escala, por exemplo, se você quiser comprar 1000 kg de queijo artesanal, você não vai conseguir, porque a produção é muito pequena, tá? Eu não consigo. Tem produtor que produz 10 queijos, tem outros que produzem 5 queijos, 20. Hoje evoluiu muito isso, né? Na canastra a média é 60 queijos por produtor, mas você não consegue tonelada de queijo. Na indústria você consegue, tá? O sabor é complexo. Já no queijo industrial, o sabor é padronizado, isso é inerente da indústria, porque a indústria tem facilidades como desnatadeiras, pasteurizador, né, equipamentos que ajudam aí no processo. E a identidade, né, reflete a cultura da região e aqui não tem conexão com o fermento industrial, né, que são selecionados, são bactérias também isoladas do leite, do próprio leite, né? E são propagadas e produzidas para fazer os fermentos industriais. O Brasil tem muitos queijos artesanais, não é igual uma França ou uma Itália, né? Mas tem bastante queijos artesanais. Poucos queijos industriais, porque a legislação trava muito o desenvolvimento, inovação tecnológica, né?
Então, Minas Gerais é o estado que mais tem queijos. Aí nós temos queijo de coalho, queijo de manteiga, requeijão moreno, queijo de outras espécies, né? Queijo caipira, regional, colonial. Então nós temos vários tipos de queijos em todo o país. E em Minas Gerais nós temos 16 regiões reconhecidas como produtoras de queijos artesanais. São 12 regiões produtoras de queijo Minas artesanal e as outras regiões são produtoras de queijo artesanal de Minas. Tá? Então nós temos aqui a região da Canastra, Araxá, Cerrado, Cerro, aqui Diamantina, Entre Serra, Piedade, Alcaraça, aqui nossa região de Campo das Vertentes, Ibitipoca, e são várias regiões, vários tipos de queijo diferentes. Alguns números da produção, né, de queijos. Aqui as regiões mais produtoras são Canastra, aqui o Cerro, né, também tem uma grande produção de queijos, e Serra Geral também tem uma produção muito expressiva. Mas quem tem mais queijarias são essas regiões aqui de Canastra, Cerrado, Cerro. Então, uma diversidade de queijos, de aplicações muito grande, né? A gente tem aí um mundo de produtos para utilizar e para adquirir. Por exemplo, aqui, esse Canastra. Canastra, hoje a gente tem o Ivair, né? Ele produz 25 queijos por dia. Hoje ele está vendendo o queijo dele, o queijo da manhã ele vende a 130 e a peça tem 700 gramas, mais ou menos. E o queijo da tarde a 150. E hoje você não consegue comprar o queijo dele, só se você for lá e dar o nome, enfrentar uma fila para você comprar o queijo dele. Então você imagina. Oi? Tá. A diferença de preço, hoje a maioria vende a 60, 70, 80, 100. O Ivani, ele tem um queijo diferente, né? O queijo dele é muito especial, né? Porque ele faz algumas tecnologias diferentes. O queijo da nossa amiga Elisa também é muito especial, não é tão caro ainda, né? Mas está aqui pertinho, não precisa de fila não, né, Elisa? Precisa de fila para comprar. E hoje ela está fazendo o primeiro queijo Minas artesanal fundido, né, do Brasil, tecnologia que veio daqui das nossas pesquisas, né, para aproveitar esse queijo. Então o Ivair da Canastra, ele movimenta em torno de R$80 mil, vendendo 25 quilos de queijo por dia, tá? R$80 mil por mês é a renda do queijo. Agora você imagina só, se cada produtor da canastra, são 860 mais ou menos, vendesse pela metade do preço. Olha a importância desse produto como distribuição de renda para uma região, né? E para manter o homem no campo. Tem espaço para o queijo industrial e espaço para o queijo artesanal, né? Não existe... o Brasil ele tem que aumentar o consumo de queijo. Nós consumimos apenas 6 kg de queijo por habitante ano. Minas Gerais é diferente, né? A gente gosta bastante de queijo, mas a gente tem muito campo para aumentar o consumo de queijo, tá? E é um trabalho que tem que ser feito tanto pela indústria como pela
a pesquisa, como pelas associações e pelos produtores também. Mas é uma ciência muito complexa, né? Eu queria fazer uma ressalva sobre o queijo de casca florida, né? Esses queijos, por exemplo, queijo artesanal, queijo Minas artesanal, se você embalavar, ele estraga. Se você coloca na geladeira, ele estraga. Por quê? É um queijo que evolui naturalmente, né? Ele é feito para isso, para evolução natural. E a casca tem um papel muito importante. Hoje a gente tem os queijos de casca florida. O que é isso? É uma sucessão ecológica muito especial que acontece na casca do queijo. Muitos deles são mofados, tá? Hoje existe vários produtores produzindo queijo de casca florida. Existe muita discussão sobre esses queijos. A legislação está sendo construída, né? Mas o que acontece? Primeiro crescem as leveduras, depois vai crescendo o geotríquio, estafilococcus, que é uma contaminação, né? Penicílio, né? Que é o mofo branco que cresce na casca do queijo, e depois isso vai avermelhando, né? Que é o crescimento de Brevibacteria lineens, que é a mesma bactéria do chulé, tá? Então, se vocês sentirem um chulézinho no queijo, não acha ruim não, porque é muito valorizado na Europa, tá? E essa sucessão surgiu um tipo de queijo diferente, tá? Em Minas Gerais, que é o queijo de casca florida, tá? Só uma diferença aí. E é isso que eu tinha para falar. A gente pode tirar dúvida de vocês. Pode tirar dúvida com os alunos também, já são bem entendidos, né? E obrigado. E agora, então, gente, para finalizar, a gente vai chamar o professor Nelson, que ele vai falar para vocês sobre harmonização. Prazer estar aqui com vocês. A gente estava falando aí de tempo, né? Eu estou aqui no Instituto só há 36 anos. Entrei em 89, que é um tempinho fora, voltei em 98. Então, a nossa história aí é bem legal. E o pessoal às vezes me pergunta, você está muito conservado? Eu falo assim, é muito queijo, iogurte, né? Conserva, gente. Bom, então está lá, desde a fabricação até a degustação, a gente está nessa vida aí, que é uma arte, uma ciência, assim como a gastronomia, né? A gastronomia também, existe professor de lasanha, assim, tá? É uma ciência, e uma ciência muito complexa, né? Para você elaborar uma receita, você ter uma ficha técnica e tal, é bem complexo e bastante estudioso, né? Deixa eu marcar aqui. Bom, muita coisa a gente já viu, vou pegar mais a parte do que pode interferir nas receitas, nas fichas técnicas, né? Primeiro lembrando aí, quer conhecer uma pessoa, degusta um queijo com ela, né? E de preferência um queijinho assim bem pequenininho, que você vai conhecer melhor ainda, né? Não vou falar de receita, de prato, de ideia, porque essa é o foco do concurso, né? Eu acho que a gente vai dar alguns insights que talvez possam ser aproveitados aí na criação das receitas. Lembrando que não só o queijo em si, mas o acompanhamento, né? Talvez não faça parte do julgamento do acompanhamento, mas é importante no contexto, para depois também para os negócios de vocês. A gente está muito acostumado a combinar queijo com vinho, que já é muito tradicional, sempre se fala em queijos e vinhos aqui na escola. Desde quando a gente era aluno existiu o tradicional queijos e vinhos, né? Era famoso quando todos realizavam, mas hoje a gente tem muito queijo com cerveja, combina muito bem, né? A gente não vai entrar em detalhes, o tempo é curto, mas depois nós temos várias referências aí nessa área, a gente pode tirar alguma dúvida, bater um papo também. É uma área que está abrindo muito a harmonização de queijo com cerveja. Na Expolac nós trouxemos profissionais para falar sobre a harmonização de queijo com café, que também combina muito bem, né, você trabalhar o queijo com café.
queijo com azeite. A Epamig é pioneira na pesquisa de azeite, em produção de azeite no Brasil. E nós trouxemos uma profissional para falar sobre a harmonização de azeites com queijos. E não está na foto ali, mas também outro que dá muito certo é queijo com cachaça. Né? Na verdade, queijo com tudo, né? Tudo que você combinar queijo, a gente estava falando lá com a Fran, não existe prato receita ruim, existe prato com pouco queijo. Então, se você colocar bastante queijo, vai ficar gostoso. Né? Bom, tudo começa com leite, coalho, fermento, tudo começa igual, na verdade, né? Se é pasteurizado ou não, ele vai passar por um processo de coagulação. Falei que entrei de novo lá, né? Não fique lá fazendo queijo. Ali você coloca os ingredientes, principalmente uma enzima que vai coagular esse leite. Na verdade, vai fazer a quebra, que coagula o cálcio, mas vai formar um gel. E a partir desse gel você trabalha ele, temperatura, mexedura, tamanho de corte. Ali você já começa a direcionar qual tipo é esse queijo. Se é um frescal, se é um curado, se é um maturado, se é um queijo mais seco. Né? Então tudo começa aqui. Por isso se estuda muito para saber qual temperatura, qual tempo, qual tamanho de corte, qual tempo mexer, se a massa lavada ou não é. E ali você já começa a direcionar qual tipo de queijo que vai sair no final. Aqui no caso você corta, libera o soro, o famoso soro, né? Que hoje usa para fazer whey, o famoso whey aí é o soro, né? Na minha época fazia muito bebida láctea, ainda faz. E na minha época, quando eu comecei, dava vapor. Misturado com farelo de trigo, né? Farelo de misturar e tratava pouco. Hoje nem se pensa nisso mais. Nós temos fábricas no Brasil só para secagem de soro, para produção de whey. Né? E ali, esse é um grão mais de parmesão, um grão menor, né? Mas um grão de frescal maior, só para mostrar. Você coagula, forma o gel, corta, mexe, libera o soro. E aí o frescal é o primeiro de todos que vai direto para a forma. Por isso que ele é fresco, ele não matura. Isso já vai dar as características que foi comentado aqui muito bem pela Renata, né? Que ele não vai... ele é um queijo de muita umidade, porque não é prensado, a própria gravidade vai fazendo com que essa massa vá descendo na forma, e depois você vira e você tem o queijo frescal. Tá? Então a diferença ali vai ser, quando eu ponho a massa direto na forma, e não prenso, eu tenho os queijos frescos, principalmente frescal, né? Quando eu prenso, são os queijos de massa prensada. E um outro que existe, uma categoria, que são queijos de massa filada, que é a mussarela, por exemplo, o provolone, onde você pega essa massa numa água quente e ela vai esticar. Ela fica desmineralizada, então ela estica. Então você consegue trabalhar pizza, né? Pizza cheese, você usa muito a mussarela de pizza. Aqui, claro, já foi bem falado, né? Só reforçando algumas coisas. O frescal, ele vai ter uma questão de sabor muito puxado para o lático. Ele não é um queijo marcante, ele é um queijo que tem um sabor mais puxado para leite, por não ser maturado, né? Ele não derrete, ou derrete muito pouco se for maturando, se for um frescal mais velho, ele vai esticar um pouquinho, mas na prática ele não é um queijo que derrete. Então não tem como, seria estranho, mas não vamos falar que não, colocar um frescal numa pizza não vai esticar, né? Não vai ser igual pizza aqui. Eu já fiz um negócio muito bom na fazenda que eu estava, não tinha muita opção de comida, e aí eu peguei um frescal e fiz uma farofa de frescal, ficou uma delícia. Ele não derrete, fica com aqueles pedacinhos lá, ficou uma coisa maravilhosa, né? Então são opções que a gente tem. Nelson, baião de dois de frescal também. Fica bom também, né? Farofa do... Estão surgindo as ideias ali, né? Só cuidado na combinação, porque como vocês podem usar dois tipos de queijo, se você pegar o frescal e misturar com o gorgonzola, ele vai matar o frescal. Tá? Então só uma dica aí, porque o queijo tipo gorgonzola, que agora se chama de queijo azul aqui em Minas muito, né? Ele é muito forte, né? A primeira vez que você consome, você não gosta. Você acha amargo e acha salgado. A segunda vez você gosta um pouquinho, na terceira você já viciou, né? Então, assim, é um queijo que você precisa experimentar para gostar. Mas ele, na gastronomia, ele tem esse risco de anular os outros. Então, cuidado quando for misturar frescal com gorgonzola. A prensa que a gente fala isso aí, quando você fala de prensa toda hora, aquele prensado, é que você pega uma forma
e você prensa esse queijo usando ali, ou com pesos ou com ar comprimido. Então você tira mais umidade desse queijo, ele fica mais seco, ele fica mais compacto. Né? O meia cura, como já viu, tem uma maturação de 10 dias no mínimo, então é um queijo que já começa a ficar mais firme, então já começa a trabalhar, poder trabalhar ele melhor. Por exemplo, para ralar, você consegue ralar um meia cura, você não consegue ralar um frescal. Então se for um frescal, você deixar ele virar maturado. Né? Minas Padrão também, como bem falado, foi um queijo que foi padronizado o processo, tem uma maturação de 20 dias mínima, ele já começa a ganhar um sabor, né? Já começa a dar característica maior, você sentir mais a presença dele na receita. Tá? E os queijos curados são mais intensos, que seria o curado. Ainda não tem uma instrução normativa para curado, mas seriam aqueles que você vai prolongando o tempo de maturação. Com isso você vai ganhando sabor, vai ganhando mais aroma, o queijo vai ficando mais quebradiço, mais intenso. Né? Então a gente tem aqui algumas características de notas frutadas, mais picante, mais amanteigado. Claro que vai depender também do terroir, muitas vezes, da região, do fermento que é usado, mas são já alguns produtos que são mais quebradiços, são mais marcantes. Então, só para marcar, a gente parte do frescal, que tem um sabor bem lático, e a gente vai maturando esse queijo, ele vai ganhando sabor, vai ganhando aroma, até no final você tem um queijo mais marcante e mais presente na receita. Algumas curiosidades aí, só para a gente fechar, que o comensal não pode esperar lá, né, que a gente está esperando, né? Eu posso consumir a casca? Pode. A casca faz parte do queijo. Muitas vezes até ela dá alguma característica para o queijo. Né? Ou também, dependendo da condição, você pode tirar ali. Mas normalmente essa pergunta é frequente. Eu posso consumir a casca? Aí eu falo assim, se for um camembert, eu acho legal você consumir, né? Porque senão você vai tirar toda a casca do queijo. Tá? Já um parmesão bem curado, depende se eu vou ter ou não. O queijo amarelo tem mais gordura, essa aqui é clássica. Minha esposa é cardiologista, a gente vive lá batendo, trocando umas ideias lá, né? Fala, pelo amor de Deus, não fala pro seu paciente parar de comer queijo amarelo, que ele é muito gordo não, tá? Porque aqui é um corante de urucum, corante que é permitido, não faz mal nenhum. E se você pensar que o frescal é branquinho, mas ele tem um teor de gordura, eu consigo comer 1 quilo de frescal. Eu estou ingerindo mais gordura às vezes do que num queijo amarelo, que eu acho que é muito gordo. Né? Então, só para desmistificar isso aí. Tá? Claro que tem queijos que são amarelos que têm uma gordura maior, mas normalmente alguns queijos têm corante urucum. Temperatura ambiente, né? Para você degustar um bom queijo, não é um queijo gelado, nem é bom você tirar da geladeira e já degustar. Então, a gente que gosta de ficar lá na cozinha, porque cozinhar é uma terapia, né, gente? Não sei vocês que trabalham com isso mais diretamente, aí é igual a gente fazer iogurte ou fazer queijo, né? Na hora da folga, você não quer nem mexer com aquilo ali, mas claro que quer. Mas eu gosto de cozinhar, E aí eu já tiro aquela gorgonzola da geladeira, deixo a temperatura ambiente lá, vou preparando a minha receita, já abro um leitinho integral geladinho. Hoje não é feriado, hoje pode, né? Integral gelado. Dia de semana normal a gente toma desnatado. Sexta, sábado, em véspera de feriado, você pode tomar um integral, geladinho. Aí você vai cozinhando ali, tomando leitinho, preparando alguma coisa, degustando um queijinho, né? Queijo pode ser congelado, também é outra questão. Tem queijo que congela e perde textura. Então, para receita, principalmente em restaurante, tem que se observar muito isso, tá? Congelar queijo, você vai perder alguma característica dele ali. E os queijos maturados não contêm lactose, é isso mesmo. Né? A gente está nessa aí de queijo delactosado, leite delactosado. Maturou muito tempo, lactose desaparece. Então o pessoal que tem aí, eu tenho intolerância à lactose, pode consumir um queijo maturado tranquilamente. Claro que um frescal tem lactose, né? Então, só para desmistificar alguma coisa aí para vocês. Fechando já, né? Deguste a vida, que não tem repeteco, é uma só. Eu recentemente fiz 50 anos, escrevi um livro e essa é uma frase que está lá, né? A vida é um evento ao vivo, não tem ensaio não, então aproveita cada minuto. A gente está aqui agora, vamos aproveitar, né? Daqui a pouco a gente está ali e vamos aproveitar também, então não tem repeteco não, a vida é um evento ao vivo, tá? A gente vai passar um vídeo agora do nosso patrocinador, mas antes e depois a gente vai degustar, que é o que interessa. E aí eu vou estar lá também com os professores aqui,
para a gente trocar uma ideia, tirar alguma dúvida. Espero que tenha sido uma manhã proveitosa para vocês. Muito obrigado pela presença aí. E algumas coisas só que não foi falado, gente, é queijão e ricota é queijo, viu? Vocês podem entrar lá na associação, na BIC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Queijo, e lá tem a definição de quem é queijo. Requeijão é um queijo processado, tá? Mas é queijo. Teve mais alguma? Era isso, né? Requeijão e ricota é queijo. O pessoal do japonês que queria muito saber sobre isso. Isso é queijo, tá, gente? E queijo artesanal de Minas é diferente de queijo Minas artesanal, tá? O queijo Minas artesanal, ele tem um fluxograma de fabricação engessado. Por exemplo, eu quero aquecer a massa, cozinhar a massa desse queijo, eu não posso. Eu não posso colocar água, eu não posso filar. Então, os que são tipo parmesão, antigamente a gente chamava parmesão da mantiqueira, parmesão da lagoa. Esses que são de massa cozida, que são queijos mais duros, eles não podem ser considerados QMA. Então, eles são QAM, que são artesanais de Minas. Tá bom? E tem um pingo também, né? Isso, e tem o soro fermento, tá? Mas depois, se vocês quiserem, a gente... Tá, Marilene? A gente pode fazer um materialzinho informativo aí. Se quiser anotar as dúvidas, a gente responde as dúvidas por escrito. Vou passar aqui que ela vai dar um aviso. Era só isso. Aviso para os associados, a partir de hoje, então, que a gente começou as inscrições dia 18 de abril, né? E eu falei, segura a onda aí, que a gente vai ter um negócio legal, em parceria com o Instituto Cândido Toches. As inscrições estão abertas, aproveitem o conhecimento e a degustação que vai ter agora lá embaixo, né? Para vocês terem ideias para desenvolver receitas. Qualquer dúvida em relação a queijos, podem mandar para mim, que a gente entra em contato. Eu, Denise e o Tenquini, a gente está assim agora. E a gente vai tirando a dúvida de vocês. O que for aparecendo, como essas duas dúvidas, né? Que me perguntaram, assim, peraí, que a gente coloca lá no curso. A gente vai tirando para que vocês tenham um bom aproveitamento, né? Criem receitas que vão nos deliciar. Estou esperando muito por isso em setembro, você também, né, Denise? A gente está muito ansioso para esse festival. Quem já participa sabe, né, dos resultados que ele traz. Depende muito de vocês também atuarem nas suas redes sociais, trabalharem junto conosco. Eu estou à disposição, a Fran, as meninas da Brasel, né, sempre para ajudá-los. E a gente está aqui contando também com a presença de alguns jurados que vão levar também um pouco desse conhecimento para os demais, né, para que a gente tenha um nivelamento na hora da avaliação. E é isso, bom festival, com JF Sabor, e agradecendo ao Instituto por essa parceria. Eu que agradeço. Vai assistir o vídeo, depois que terminar, vocês já podem descer para o auditório. Refeitório. Peraí, só mais um último. Eu esqueci de agradecer ao Laticínio Sabor da Serra, né, que está aqui com a gente. E lembrando, um queijo, vocês escolhem, um queijo Minas, e o outro queijo vai ter que escolher na gama de produtos da Sabor da Serra. Deixa eu só dar uma vista. Pessoal, eu queria avisar também que na degustação nós estamos com os nossos 2 técnicos responsáveis pela produção, para tirar qualquer dúvida em relação aos produtos de vocês. E queria avisar que a gente vai estar dando um desconto para todos os associados que vão participar do festival durante todo o festival. Então é muito importante que façam um cadastro com a gente. Obrigada. E a gente vai estar colocando ali para vocês também um catálogo para vocês verem, conhecerem os nossos produtos, que são mais de 90 tipos de produtos. Eu queria que vocês fizessem uma salva de palmas ali do nosso patrocinador do Instituto, também para a PL do Queijo Minas Frescal, que está aqui com a gente, 4 produtores. Vocês podem levantar quem está aqui? Os produtores que trouxeram queijo para degustação, né? Uma forma de valorizar a nossa produção local também, né? Vocês vão experimentar e aí, se quiser desenvolver receita, já peguem os contatos com eles. E do pessoal do Queijo Minas Artesanal da Serra de Bitipoca, que é uma das regiões, das 7 regiões do estado. Quem está aí? Levanta para mim. Maria Elisa? Acho que ela desceu para degustação. Que teve, né, o interesse, foram contactados vários produtores, eles tiveram interesse de vir com a gente, é da nossa região também, né? Então a gente é bairrista, né? A gente tem que valorizar o que é nosso.
Muitos associados perguntam por que a gente aposta na comida mineira, né, Fran? A gente tem que valorizar a nossa comida. A nossa comida atrai turistas de todo mundo, né? É uma das culinárias que mais atrai para turismo, é a culinária mineira. Então a gente tem que valorizar o que é nosso. Se a gente puder fazer isso, a gente vai estar sempre colaborando com isso, né? Tem um outro produtor aqui que está escondido aqui, ó. Levanta. Muito obrigada, né, pelo auxílio aqui, para todos que estão participando e nosso agradeço. Vamos passar o vídeo então. Pode soltar, Marcela. Obrigada, Marilene. Já imaginou tudo o que acontece na fabricação dos nossos produtos? Bem-vindo à nossa indústria, um marco de sabor e qualidade desde 1993. Aqui valorizamos a nossa região. 100% do leite à base dos nossos produtos vem de produtores da região. O nosso compromisso com a excelência é primordial. Realizamos rigorosos testes de qualidade em cada etapa do processo. Nossa tradição e experiência se fundem para criar produtos com o máximo de sabor, com a qualidade que já é referência no mercado. E nossa produção surpreende mês a mês. São mais de 170 toneladas de requeijões, 70 toneladas de manteigas e 60 toneladas de queijos, produzidos todos os meses em nossa indústria. Com uma equipe de mais de 200 colaboradores diretos e indiretos, superamos incríveis 300 toneladas de produtos, sendo entregue todos os meses para diversos clientes de Minas Gerais e do Brasil. O sabor é o que nos move, da nossa família para a sua. Sabor da Serra. Viva com mais sabor!